Era o ano de 1923. O cangaço criava força. Lampião já dava seus primeiros passos no cangaço, como chefe do maior grupo de cangaceiros daquela época, e já era muito afamado, principalmente depois do assalto ao palacete da Joana Vieira, a baronesa de Água Branca. Lampião arrecadou uma fortuna e, como sempre, dividia a metade com o seu grupo, e a outra metade ficava na responsabilidade de Lampião para sustentar o bando com alimentação, armamentos e munição. Cachaça e mulher e jogo apostado, cada um que gaste do seu, já dizia Lampião. Os cangaceiros, desde Jesuíno Brilhante, escondiam seus tesouros em locais de difícil acesso, mas às vezes o cangaceiro que enterrava seus pertences morria em combates, e os seus pertences ficariam enterrados para sempre. Devem ter muitos tesouros enterrados por esse sertão nordestino de meu Deus. Lampião enterrava o dinheiro de sustento do bando em vários locais, mas desde que esqueceu onde enterrou uma quantia de 20 contos de réis em moedas em um garrafão de vinho de 5 litros, parou de espalhar seus pequenos tesouros. Mais tarde, lembrou e resgatou os 20 contos de réis, uma fortuna para a época. E então Lampião resolveu esconder seus tesouros em um só lugar, para não correr o risco do esquecimento, já que não anotava nada. Seria perigoso alguém encontrar suas anotações. Anotar dentro da cabeça era mais seguro. Se escondesse tudo em um só lugar bem escondido, não teria perigo. Então Lampião, disfarçado de vaqueiro, percorreu vários locais onde tinha escondido pequenos tesouros, joias e dinheiro em notas e em moedas. Colocou tudo em bornais dentro de 2 bolsas de couro e amarrou em uma burrinha, que Lampião tomou a pulso. Era uma burrinha muito boa, de carga e mansa, mas se assustava à toa com barulhos de tiro. Saía em disparada. De repente, Lampião se prepara para sair do local, já que era o último tesouro a recuperar. Monta no cavalo e, ao sair, escuta o barulho de passos nas folhas secas da mata fechada. O cangaceiro-chefe estava em perigo, sozinho. Então Lampião parou, se escondeu atrás de uma moita e viu a volante se aproximando. Pensando rápido, Lampião era um mestre em subir rapidamente em árvores quando era menino. Subiu em uma árvore e deu um tiro perto da burrinha para o animal sumir do local e não deixar que seu tesouro caia nas mãos inimigas. A burrinha, que se chamava Burrinha da Felicidade, isso eu te conto mais à frente. A burrinha se assustou e sumiu no mundo. A volante se entrincheirava atrás das árvores mais grossas. Pensavam que se tratava de um grupo de cangaceiros. Jamais imaginariam que um cangaceiro andasse sozinho pelas matas, muito menos o chefe do bando, o Lampião. Lampião estava quase no topo da árvore, bem escondido. Ficou em uma posição imóvel, quase que na copa de uma grande árvore, à beira de um riacho. Os soldados vasculharam o local, não encontraram nada, e um soldado disse: Eu vi o sujeito, era o Lampião. Ele estava com 2 animais, mas depois do tiro não vi mais nada. Eu sei o que vi, eu não estou ficando doido. Foi Lampião, sim. Ele tem parte com o cão, aparece e desaparece.
assim, do nada. Mais tarde, Lampião chega em seu coito, perguntando se a burrinha apareceu por ali. Todos disseram que não. Lampião ficou desconfiado, afinal, ele estava no meio de bandidos. Mas não disse nada. Mais tarde, não aguentando a mente inquieta, chamou seus dois irmãos, Livino, o Vassoura, e Antônio Ferreira, e desabafou a sua angústia de ter perdido o seu tesouro, dinheiro que faria falta, e Lampião disse o que aconteceu. Então Antônio, o irmão mais velho, disse: se a burra não veio para cá, pode ter ido para qualquer lugar. Uma coisa é certa, se o cara não trata bem o animal, e quando esse arriba no mundão, o animal nunca volta. Vai para casa do outro dono que ele tratou melhor. Vamos procurar, mas vai ser difícil achar esse dinheiro. Enquanto isso, não muito distante dali, o senhor Antônio Dias das Braúnas era um sujeito pobre, mas muito trabalhador. Levava sua vidinha simples, ora de agregado, ora de agricultor, trabalhando pesado de sol a sol para conseguir tirar da terra o sagrado sustento e criar a sua prole. Num tempo em que o sertão estava infestado de cangaceiros e jagunços, não apenas o famoso bando de Lampião, como também dos conhecidos grupos de jagunços sustentados pelos coronéis de engenhos. Em uma noite de lua cheia, quando já se preparava para dormir, para o merecido descanso, o senhor Antônio Dias ouviu um barulho bem junto à porteira que saía para o curral, ao lado da sua casa. Nessa noite bela e enluarada, Antônio conseguiu avistar, olhando por cima da porta, um animal estranho. Parecia um cavalo, assim de longe, ou outro animal mais robusto. Então Antônio resolveu se aproximar para ver de perto o que era aquilo. Antônio reconheceu o animal, de cor quase preta e com um desenho de uma estrela quase perfeita na testa. Era sua burra, que havia desaparecido há 2 anos atrás, e aparece agora com 2 compartimentos de couros cheios de algo importante, mas não sabia o que era. Antônio tirou todos os 2 compartimentos de couros com os embornais dentro, bem acomodados. O animal parecia feliz ao reencontrar o seu antigo dono. Antônio soltou o animal no pasto ao lado de um riacho e levou a mercadoria para dentro de casa. Sob a luz esmaecida do grande candeeiro, já no centro da sala, Antônio pôs os arreios no chão. Estava curioso para saber o que havia de fato dentro dos compartimentos de couro. Com extremo cuidado, movido pela curiosidade, aproximou ainda mais um candeeiro com uma forte luz. O homem abriu um embornal e teve o maior susto de sua vida. Por um momento, pensou que aquilo era uma visão. Num impulso incontrolável, quis sentir aquele conteúdo com as próprias mãos, como quem não acreditasse nos seus olhos. Um frio estranho percorreu todo o seu corpo. Seus olhos estavam estatelados, quase não acreditando no que estava vendo. As suas mãos, acostumadas a pegar em enxadas, agora tremiam diante do que seus olhos enxergavam. Para acreditar, não bastava ver, tinha que pegar, sentir que aquilo era real e se beliscar para ver se não estava sonhando.
E era tudo verdade. Tomado da mais forte emoção, sentiu por fim o peso, o toque, o cheiro daquela coisa por entre seus dedos cheios de calos. Dinheiro! Meu Deus, quanto dinheiro! Joias! Quantas joias! Estou rico! Vou ser um coronel de verdade! Vou poder ajudar a minha família! Depois daquele momento, tudo era silêncio. Sua família, mulher e crianças, dormiam em seus quartos profundamente. Cédulas, moedas e joias, grossos cordões de prata e ouro. Assustado por um momento, ficou ali, prostrado, perdido em pensamentos, sentado sozinho em uma cadeira, admirando aquela imensa fortuna em cima da mesa. Mas, de repente, parou de admirar, como se tivesse acordado de um sonho, e disse em voz baixa: Diacho, quem será o dono disso? Perguntou para si mesmo e, obviamente, não obteve resposta. Como poderia saber se os burros não falam? Então, rapidamente, pegou tudo aquilo, recolocou nos arreios e subiu com a ajuda de uma escada e guardou tudo no fundo do sótão. Pensativo, tentou imaginar o que tinha acontecido, como a sua burrinha desapareceu e depois de 2 anos volta com uma fortuna nos arreios. Pensou a noite inteira e com calma chegou à conclusão de que os animais, quando se perdem ou são roubados, na primeira oportunidade eles voltam para casa. Se assim é com os cachorros, poderia ser com os animais quadrúpedes. Se esse dono lhe tratou bem ao longo da vida, e Antônio tratava bem todos os seus animais, dizia sempre que são seus ajudantes. Na realidade são mesmo, cada um com a sua tarefa que lhe é dada por Deus. Quanto ao dinheiro e às joias, Antônio chegou a uma série de conclusões. O dono da fortuna não iria depositar o enorme valor no banco. Seria assaltado rapidamente, com tantos cangaceiros e jagunços vagando pelos sertões. Talvez o dono estaria mudando o tesouro de lugar. Esta seria a resposta certa. O certo é que o animal sem dono seguiu seus instintos e veio para o seu velho lar, onde era bem tratado, pasto verde, ao lado de um riacho com água cristalina. E sem saber, o animal deu uma enorme fortuna, mais ou menos 2.000 contos de réis, ao seu antigo e bondoso dono, o sortudo Antônio Dias. Para Antônio, aquela madrugada passou voando. Passaram-se dias, passaram-se anos, e nunca ninguém apareceu para reclamar aquela fortuna por aquelas redondezas. A burrinha nunca mais viajou, nem trabalhou. Tinha um empregado da enorme fazenda só para cuidar do animalzinho. A burrinha da felicidade. Desde então passou a viver garbosamente, pastando longe dos olhos de todo mundo. Dizem que era um animal formoso. Seu dono comprara fazendas, gado, bons cavalos. Agora era rico e afamado. Realmente um coronel muito respeitado. O caso da burrinha com uma fortuna no lombo vazou e foi parar em jornais e revistas da época. A notícia era que a burrinha havia se desgarrado do bando de Lampião em um ataque, um confronto com as forças volantes paraibanas. E uma vez perdida pelas matas do sertão adentro, a burrinha seguiu seu caminho e certamente
alguém a encontrou e ficou rico. Só em 1964 é que a história verdadeira vazou. Um filho de Antônio Dias contou a história com todos os detalhes. Esta foi a história da burrinha da felicidade, muito contada no Nordeste no tempo do cangaço e um pouco até os dias de hoje. Se você gostou da história, dê um joinha, deixe a sua opinião nos comentários, diga de onde você é, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque eu fui!